Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre um livro. E olha só, quem está conectado aqui comigo é o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Universo Épico. E olha, então quer dizer que a gente vai falar sobre sua obra, O Botão Vermelho? Isso mesmo. E aí? Vou aproveitar, já vou tirar ele do bolso. Ó. Então vamos lá. Tá fácil. Conta pra gente a sinopse. Tá bom. O Botão Vermelho é o meu quarto livro, ele é o terceiro romance. Ele é a história de um malandro, um cara que não vale nada, eira nem beira, dá pequenos golpes na praça e tal. E aí, na entre-safra da malandragem, ele precisa arrumar um emprego. Coincidência épica, na rua de trás da casa dele aparece uma agência de emprego toda branca, tal, moderna, né, toda digital e tal. Ele não entende muito bem o que está acontecendo, entra e ele sai com um emprego que é o seguinte: ele tem que ir apertar um botão vermelho, uma vez ao dia e só. E o salário dele para isso é 20 mil reais e mais benefícios. E vai até o local do emprego e é uma casa gigantesca, ocupa um quarteirão inteiro, e nessa casa tem móveis, tapetes, papel de parede, tudo muito luxuoso, mas não tem mais nada, não tem ninguém passando, a casa meio que funciona sozinha, acende luz, apaga a luz, tudo sozinha, e em determinada sala dessa casa tem lá um botão vermelho esperando por ele. Ele vai lá, aperta e não acontece nada. E esse é o emprego. Felipe, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Onde que tá a pegadinha nesse emprego? Você sabe que você foi a primeira pessoa que levantou essa lebre? Porque eu tenho contado para as pessoas, para os amigos, parentes e tal, e as pessoas, opa, mas peraí, onde que é meu candidato? Quando eu falo que a casa tem uma piscina olímpica, então as pessoas, geladeira cheia, piscina olímpica, eu quero. Ninguém pensou nisso. A esmola é demais. É mesmo. Agora, o que aconteceria com você se você estivesse numa casa assim, sozinho, abandonado, sem contato com mais ninguém? Porque isso acaba acontecendo no livro. O malandro, chamado Roberval, ele tá lá sozinho, isolado, porque ele não tem salário, não recebeu o salário ainda, e ele não tem muitos amigos, não tem namorada e tal, e ele fica tentando se afastar das pessoas, porque como ele é um golpista, ele não pode, né, ficar contando para todo mundo o que ele anda fazendo da vida, nem nada. Então ele tá isolado. E logo ele vai começar a ficar, né, vai começar a ter umas ideias esquisitas, vai começar a se sentir esquisito lá. Logo ele tá conversando com o silêncio que mora naquela casa. E aí é que o bicho pega. E por trás de tudo isso, né, tem ali, eu já imagino, teorias, né? Alguma organização, alguma pesquisa envolvida. Bom, eu, claro, passei por uma pesquisa muito intensa, como você também deve ter passado durante a pandemia, né? Durante a pandemia ficou todo mundo trancado em casa. E o que não me deixou louco foi a minha família, foram os meus hábitos, meus hobbies, meu trabalho e tal. Mas eu fiquei também de home office, como muita gente, pensando assim, nossa, meu trabalho podia ser mais fácil, mas podia ser tão mais fácil esse trabalho, se fosse só apertar um botãozinho. Mas acontece que se fosse só apertar um botão, também eu ia dar um jeito de estragar essa oportunidade mágica. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. Então, a minha pesquisa foi baseada nisso, assim, do que eu estava sentindo, como que as outras pessoas, né, que estavam em home office estavam se sentindo, como que as pessoas que estavam cercadas, tendo que trabalhar, estavam se sentindo e tal. E aí foi uma experiência, bom, lógico, chata, como foi para todo mundo, eu imagino. Agora está acabando, entre aspas, a pandemia, a gente está podendo sair de casa, dá para fazer um contraste muito bom com o que foi passar 1 ano e meio, 2 enfiado nas mesmas paredes, né? É uma reflexão. Sim, com certeza. E aí, eu passo muito tempo. Nessa reflexão, imagina, nessa reflexão, né, você mistura ali dose do quê? De suspense, de drama? Bom, tem um pouquinho de tudo. Eu não sou um cara muito sério, então tem muitos momentos muito irônicos no meio do livro, mas a maior parte do tempo é esse personagem super limitado, porque não é um cara inteligente, não é um cara culto, tentando se entender com aquilo, que era uma ótima oportunidade de negócios, uma ótima oportunidade de emprego, né? 20 mil reais, mais vale transporte e alimentação,
condições de trabalho ideais, mas ao mesmo tempo ele está se torturando com aquele trabalho, na verdade, está se sentindo torturado. E aí, em algum momento, ele também se sente preso. E a reflexão aí é sobre assim, como que o nosso trabalho se resume às vezes a apertar um botão vermelho. Tem momentos de suspense, porque a casa é muito misteriosa, você não sabe o que está acontecendo ali. Às vezes aparecem umas faxineiras, elas limpam tudo, não conversam muito com ele, caem fora. Tem um cara que dá uma manutenção na casa, que vai lá, mexe nos painéis secretos e tal. E tem alguma coisa de ação também, porque chega uma hora que o cara começa a chutar as portas, chutar as cadeiras para conseguir ver se alguma coisa acontece. Mas a parte mais importante desse livro é como ele conversa consigo mesmo, com poucos recursos. Não é um cara muito lido, muito culto, né? Então, esse emprego não está fazendo muito bem para esse cara. No final das contas, né, nessa jornada de escrita, o Felipe descobriu se existe um emprego dos sonhos? Olha, eu tô achando que o emprego dos sonhos é ser escritor mesmo. Não é dos sonhos. É claro que ele não é um emprego perfeito, mas eu já tenho meus fios de barba branca aqui, é porque eu já estou avançado em anos. Eu trabalhei com muitas coisas na vida, com produção de eventos, com publicidade. Eu também sou fotógrafo e eu estou achando só escrever em casa uma delícia. Então, para mim, apertar o mesmo botão vermelho ou os botões do teclado no meu computador está sendo ótimo. Estou muito feliz. Mas não existe emprego perfeito, né? O que te dá muito prazer te dá pouco dinheiro, o que te dá muito dinheiro não vai te dar tanto prazer, o que te dá muito dinheiro e algum prazer vai te consumir muito tempo, e aí você tem que ficar, né, lidando com isso. Para mim, o mais gostoso é estar em família, é estar com os amigos, churrasco e tal. Emprego não é para ser perfeito, viu? É um jogo de equilíbrio. Sim, que é o que a gente acaba tendo que aprender na vida, né? Equilibrar o nosso espaço de trabalho com... Aqui em casa eu tive que aprender isso. O meu espaço de trabalho é meu espaço de trabalho, eu não posso brincar com a minha filha aqui no computador onde eu trabalho, tal. Vou brincar lá fora, no quintal, na sala. O meu tempo de trabalho tem que ser meu tempo de trabalho. Acabou o trabalho, eu desligo o computador, vou fazer outra coisa. Começou o trabalho, eu não vou até a geladeira, não vou até a televisão, não vou brincar com a minha filha. Então, tem que compartimentalizar para você poder equilibrar. E sair de casa de vez em quando também, né? Felipe, o projeto nasceu lá em 2020 e aí ele nasceu de um desafio de escrever várias páginas por dia. Conta um pouquinho mais desse processo pra gente. Tá, isso é uma medida disciplinatória que aparece em muito curso de escrita criativa. Todos os professores, cursos online e tal, eles vão acabar falando assim, você quer ser escritor? Eu escrevo todos os dias. Né? Óbvio, certo? Não tinha pensado nisso. Mágico. E aí uma amiga minha que também é professora e dá aulas de curso criativo e também é editora, falou, então escreve 3 páginas aí por dia. Com um direcionamento que era assim, pode ser qualquer coisa, as páginas são suas, você faz o que você quiser e tal. Então, acordo de manhã, tal, sento no computador, abro aqui e tal, vamos lá, 3 páginas. E aí, um desses dias eu estava refletindo sobre isso, né? Se o meu trabalho fosse mais simples e tal, e se fosse apertar só um botão vermelho, e eu comecei a escrever para que essas 3 páginas fossem um conto sobre um cara que só tem que apertar um botão vermelho uma vez ao dia. Simples, salário na conta, lindo. E aí a coisa começou a crescer e tal, e é difícil de escrever. Escrever é chato por causa disso. Você começa com uma intenção e o personagem domina o assunto, começa a botar as manguinhas de fora e tal, e pronto, você já perdeu o controle. Quando eu terminei, eu olhei e falei, opa, deu 7 páginas, as 3 viraram 7. E eu não terminei de escrever o que eu queria escrever. Então eu falei, bom, então dá um passo para trás, vamos planejar essa bagunça aqui. Primeira parte, o personagem vai fazer isso, segunda parte ele vai na entrevista de emprego, terceira parte ele vai e tal, e aí eu fui planejando, aí quando eu vi o planejamento também ficou meio grandinho, eu falei, pronto, vamos lá, né? Vamos transformar isso em livro. E aí, assim, enquanto eu entremeava com outros trabalhos, com outras coisas que eu estava escrevendo, eu fui preenchendo a grande saga do Roberval apertando um botão vermelho. Enquanto você foi explicando, eu fiquei pensando o seguinte, acredito eu que a melhor parte para o escritor, né, desse emprego de escritor seria divulgar, ver o livro pronto, né? E aí, e a parte chata, a parte ruim?
É divulgar, é ver o livro pronto, é tudo isso que você falou. É o seguinte, escrever um livro, por mais que não seja um talalau desse tamanho, é um trabalho muito complexo, que eu dependo de algumas pessoas e eu dependo de ida e volta. Né? Quando eu escrevi o primeiro rascunho do livro, eu mandei para uma amiga, e eu falei, ó, lê, vê o que você acha, faz uma revisão bem completa, bem, né, tal. E aí ela me retornou com tal personagem não diria isso de forma nenhuma, tal cena está contradizendo com tal cena, tal coisa está acontecendo lá no começo do livro, está influenciando lá na frente essa primeira coisa não apareceu. E assim, são 150 páginas, então cada vez que alguém fala muda uma vírgula, você lê 150 páginas, para ver se tá certo, ok, mudei a vírgula, então tudo bem, não entrou em contradição. Só que isso acontece muito. Então, assim, a primeira atividade é você passar para um leitor que não é você para falar, ok, isso é um livro, não é um delírio do escritor, o ego inflado do escritor vazando por todos os lados, risco. Então, tem isso. Daí depois vai para uma revisão mais conceitual, depois vai para uma edição, vamos cortar umas partes inúteis, vamos acrescentar coisa que está faltando explicação. Como é que tal personagem descobriu tal coisa? Então, fica tudo assim, você tem que ficar amarrando pontas. Cada vez que isso acontece, você lê 150 páginas de novo. E eu achei também que crítica seria a parte chata também. Cara, não, eu tô super empolgado para as pessoas criticarem o livro, sabe? A gente vive nessa época de hater de internet, que alguém vai lá no Twitter e fala, meu pai comprou um sorvete. E aí a pessoa, né? Ah, você tem sorte que você tem pai. E quem não tem pai? Poxa, quem que não pode tomar sorvete? Quem que é intolerante à lactose? Não. Então, todo mundo tá o tempo todo sendo criticado. Eu tô olhando para essas coisas pensando, pô, que horror. Mas, faz parte, né? Eu tenho um livro, eu quero vender esse livro para as pessoas, eu quero que agrade as pessoas, ou que desafie as pessoas, ou que complemente a vida das pessoas. Então, eu preciso saber o que as pessoas estão pensando brutal e honestamente. Críticas da minha família, ai, que lindo, você escreve tão bem, que talento. Essas eu já tenho. Agora eu quero saber assim, o que as pessoas realmente sentiram quando chegaram no final do livro. Mas tem que chegar no final do livro para poder falar mal, hein? E aí, Felipe? Empolgado. Para quem então, né, quer conhecer o livro, por que é que tem que ler o seu livro? Tem que ler esse livro porque eu fiquei louco tentando fazer ele. E porque é como eu me senti em lockdown na pandemia e como que era trabalhar às vezes, né, alguns dias trabalhando. E aí as pessoas que já leram na miúda tal falaram assim, pô, lembrei do meu botão vermelho, porque existe uma relação com o trabalho. Então a pessoa pode às vezes se identificar, encontrar coisas aqui dentro que sejam interessantes, coisas que são conflitantes com o que ela está sentindo, ou coisas que explicam o que você está sentindo, mesmo em relação ao seu trabalho, à sua vida, à sua casa e etc. Então eu gostaria muito que as pessoas lessem com esse olhar, com essa pegada. Do tipo, tem alguma coisa para você aqui dentro? Porque eu acredito que tenha. Ó, eu demorei 2 anos para fazer o livro, mas a leitura é leve, letra é grande, tá tudo organizadinho, a leitura vai ser muito agradável. E vocês podem, por favor, comprá-lo na minha loja.felipetazo.com.br e em caso de dúvidas é só me achar em qualquer rede social que tem por aí. Facebook, Instagram, Twitter, eu estou em todas, batendo papo com as pessoas. O botão vermelho encerra nessa história ou você deve dar continuidade, vai ter aí uma sequência, como é que funciona? Será que eu vou contar spoilers para você? Não, a história em si ela é fechada, ela tem começo, meio e fim, e ela aceita revisões, aceita continuações, mas eu não vou me estender muito nesse projeto, não. Por enquanto, o botão vermelho é o botão vermelho. Eu ainda tenho que terminar a cruzada dele. Eu pus ele no mundo, agora eu preciso que ele chegue nas pessoas. Para chegar nas pessoas, isso ainda é um grande esforço. Então, primeiro eu vou me concentrar em fazer chegar na mão das pessoas. Aí, depois, eu vou pensar se eu volto para o botão vermelho, ou se eu vou para um botão amarelo, ou um botão azul, um botão roxo, um botão preto. Não sei. O mundo ainda é muito grande e eu preciso terminar
terminar de olhar para esse botão vermelho aqui aí. Perfeito, sensacional. Então, quando vier um amarelo, um azul, a cor que for, pode voltar aqui no Universo Épico para dividir aqui com o nosso pessoal, combinado? Combinadíssimo, volto correndo. Valeu, Felipe, um super abraço. Obrigado mesmo. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao Universo Épico. Olha, segundo bloco e agora estamos chiques, internacionais, porque vamos falar com a Sandra diretamente da Itália. Ó, já está conectada aqui comigo. Tudo bem, Sandra? Oi, Michel, tudo bem? Graças a Deus. Com frio, mas tudo bem, graças a Deus. Olha só a diferença. Aqui a gente num calorzinho, eu de manga curta e ela ali, né, de manga longa. Toda aqui, é verdade, toda agasalhada, mas tá um dia bonito, tá ensolarado, mas tá frio do mesmo jeito. É isso mesmo. Perfeito. Mas, gente, a Sandra não veio aqui no Universo Épico para falar do tempo, para falar da Itália. Ela veio para falar do livro dela, A Menina que Sonhava com Livros. É isso. Isso, Michel, é o meu segundo livro. É um romance e está sendo muito bem recebido esse livro. Nós estivemos até numa feira em Turim, um pouquinho já. Essa feira foi bastante importante na cidade e a recepção foi excelente, foi muito boa mesmo. O pessoal ficou conquistado pela Jaqueline, que é justamente a menina que sonhava com livros, né? Então isso deu muita satisfação para a gente, muita satisfação para mim, e isso foi muito importante, é lógico. É sempre um passo a mais para Jaqueline e para o livro, é lógico, para a história dela, né? Tenho certeza que o pessoal de casa está curioso e quer saber um pouquinho mais da história da Jaqueline. Então conta aí a jornada dessa menina. Então, Michel, olha, a Jaqueline é uma menina que sonhava com livros porque ela ama os livros de uma maneira assim incondicional. Ela gosta tanto dos livros, ela ama realmente tanto que ela quer fazer dos livros a própria vida dela. E ela parte dos livros, desse amor pela leitura, pelos livros em geral, para poder fazer as experiências mais bonitas da vida dela. Então, as experiências mais incríveis, mais bonitas, viaja por causa de livro, estuda, tudo é feito pelos livros. E aí, é lógico, ela não poderia pensar em trabalhar em outro lugar que não fosse numa editora. Ela vai trabalhar numa editora, a Soletras, entra como assistente editorial com os seus sonhos mais bonitos, mais róseos, vamos dizer assim, e aí ela deve, todos os dias, ela tem que batalhar com a diretora, com a proprietária da Soletras, que é uma mulher vil, que só pensa em dinheiro, que é só enriquecer, e aí acontece um monte de coisas, acontece os dilemas, os impasses, ela mesma, né, tem que modificar e se adaptar, mas não perde de vista o sonho dela de querer realizar um trabalho muito bonito, até que ela descobre um manuscrito que acaba sendo muito importante para a editora. É um livro que depois vai ser uma referência no mercado, muda a vida da Soletras, da editora, muda a vida dela, que vai levar, que a leva a um percurso realmente... Eu estou falando meio italiano porque a gente ainda na Itália acaba misturando um pouco as coisas, desculpa. Não, mas dá para entender certinho. Ótimo, ótimo. E esse livro leva a um percurso muito importante na vida dela, que aí eu não posso mais falar mais do que isso, porque senão é estragar o final do filme, estragar o final do livro, né? Sem dar spoiler.
Sem spoiler, absolutamente, não, não. E realmente é uma coisa muito bacana. Então, a mensagem, se você me permite, eu vou falar agora isso, Michel, a mensagem do livro é que ler não é chato, ler é bacana pra caramba. É um mundo que precisa, para muita gente, ser descoberto ainda, né? Então, do meu jeito, eu tentei passar esse amor à leitura através da história da Jaqueline. E no meio, nessa história, tem, como eu estava te falando antes, tem romance, amor, paixão, tudo misturado. Então, realmente é um percurso, é um yin yang, o que a gente pode caracterizar o livro, né? Então é bem amplo, é bem variada realmente a história. Eu achei bem legal a história, inclusive quando você fala dessa relação, né, da Jaqueline com a dona da editora, né, aquela personagem que é mais megera, já na minha cabeça, né, veio O Diabo Veste Prada, né? Então eu quero saber de inspirações. Não, mas é assim, porque toda aquela coisa de, sabe, o bem contra o mal, mais ou menos é isso, né? E é bem o que você falou realmente, porque a Helena Giusti, que de justo não tem nada, absolutamente nada, ela só quer saber do preço lá que ela vai receber por cada exemplar do livro, ela quer ganhar dinheiro. E a Jaqueline quer publicar coisas bonitas, coisas importantes, então fica realmente bem essa história que você acabou comentando agora, o Diabo Veste Prada, porque ela vestiu realmente a parte mercenária da coisa, né? Porque ela quer ganhar dinheiro, ela não quer saber se ela vai vender livro, se ela vai vender seja lá o que for. Ela quer ficar rica, acaba ficando rica pela intuição e pelo trabalho da Jaqueline, mas isso é uma outra história. Isso daí é pelo sucesso que teve o livro, o manuscrito, O Sabor da Boa Alimentação, do Dr. Rodrigo Antonielli, que depois também tem um pouco de romance, mas chega de spoiler, não vamos falar mais nada. Sandra, eu fiquei curioso porque é o seguinte, se vocês puderem notar, nós temos 2 livros ali, e o livro da Sandra, ela escreveu em italiano e tem em português, né? Mas e aí? Qual foi a primeira língua que você escreveu? Você escreveu primeiro em italiano ou primeiro em português? Olha, Michel, vou te contar uma coisinha muito rápida aqui, tá? O primeiro livro, A Escolha, Santiago no Caminho, era um sonho que eu tinha, tipo assim, há mais de não sei quantos anos, porque eu queria escrever um livro de qualquer maneira. Mas a história não pintava. Eu fiz o Caminho de Santiago depois de um percurso de vida, porque eu senti a necessidade de fazer o Caminho de Santiago, e quando eu cheguei em Santiago, mas realmente como peregrina mesmo, com a mochila nas costas, uma passagem só de Santiago para minha casa, na mão, eu não tinha mais nada do que isso, aí a história veio forte na minha cabeça, porque realmente é uma mensagem de vida que eu quero passar para as pessoas. E esse livro foi escrito em português, primeiramente, tá? Depois, eu senti a necessidade de traduzi-lo, porque, lógico, morando aqui na Itália, eu precisava passar essa mensagem aqui para o pessoal, para os leitores italianos também. E aí, então, eu tive 2 livros no meu computador, que eles estavam em paralelo, né? Um pouquinho em português, um pouquinho em italiano. A Jaqueline já foi ao contrário, a Jaqueline nasceu em italiano no nosso lockdown. Nós tivemos aqui na Itália um momento bem diferente do lockdown que foi no Brasil. Nós não tínhamos muito espaço, porque nós estávamos realmente, por decreto ministerial, nós estávamos praticamente bem limitados, né? Bem limitados, e nós estivemos, e nesse momento eu aproveitei e a Jaqueline nasceu. Então ela veio primeiro a Jaqueline italiana, e aí depois veio a Jaqueline brasileira. Então, depende, eu tô entendendo que um livro é mais ou menos como um filho, né? Cada um vem assim do seu jeito, da sua maneira, com a sua personalidade, com as suas características. Então, cada história vem de uma maneira. É isso que eu queria te dizer.
E quando você coloca em versão italiana, em versão português, né, você precisa alterar alguma coisa para dar sentido, né, para os dois públicos, né? A história continua a mesma ou você ainda dá uma pitada diferente para cada público? Olha, Michel, isso é uma pergunta muito interessante e foi muito legal que você perguntou isso, porque vai ser realmente bem interessante para quem está nos ouvindo agora, né? Eu sou tradutora, então traduzir já é o meu trabalho. Então, você sabe que quando a gente traduz, às vezes nem sempre a tradução é realmente fiel. Ela pode ter aquela coisa... tipo, falta aquele nuance, falta aquela coisa que, quando eu estou fazendo a minha tradução do meu livro, não ocorre, porque é a minha ideia, eu sei exatamente aquilo que eu quero para o Brasil e para a Itália. A diferença, complementando agora a sua pergunta, é que quando... tem algumas explicações, porque o livro é ambientado no Brasil, tá? A Jaqueline é brasileira mesmo. Então, ela tá traduzida. Então, eu comento de Curitiba, mas eu preciso explicar que Curitiba é uma cidade importante do Brasil. Eu comento de brigadeiro, mas eu preciso explicar que brigadeiro é um doce muito, muito característico brasileiro. Então, tem algumas explicações que eu preciso dar no livro, que eu precisei inserir no livro da Jaqueline italiana, né? Que, obviamente, não teve isso no Brasil, no livro brasileiro, em português. Mas é aquilo que eu falei antes, né? Cada um com as suas características e os dois são muito ricos, os dois são muito... se complementam. No final, é tudo divertido, tudo prazeroso para quem gosta, né? Com certeza, é verdade, é verdade. E a história acaba sendo muito fiel, porque, obviamente, eu escrevi na minha cabeça, isso vale para qualquer autor, para qualquer pessoa que escreve. Os personagens são reais, os personagens existem realmente, né? Então, não tem diferença. A minha Jaqueline brasileira é a Jaqueline italiana, embora com algumas observações, com alguns detalhes a mais, algumas explicações, mas a história é fielmente fiel. Uma é espelho da outra. Isso eu posso garantir. E o público, né? E a crítica? Então nós temos ali o público italiano, o leitor italiano e o leitor brasileiro, né? A crítica vem na mesma proporção, tem a mesma euforia ou não? Como que você lida? Pois é. Você sabe que eu sinto uma coisa bem diferente, porque o leitor, quando gosta de um autor ou de uma autora, ele segue o trabalho. Eu vejo isso por mim, porque eu sigo os meus autores, as minhas autoras preferidas. Então, quando eles lançam um livro, eu vou lá e compro, independentemente da história, porque eu sei que é uma garantia, né? Na minha experiência, eu estou te contando isso na minha experiência, pode ser que outros autores tenham outras opiniões, tá? Mas, para mim, o que eu sinto é que o brasileiro é bastante eclético. O brasileiro gosta de ler, então ele acaba lendo vários autores também, né? O italiano já é um pouquinho mais fiel. É uma opinião minha, tá? É o que eu falei para você. Pode ser que um outro autor tenha uma outra percepção dessa situação. Mas o italiano lê. O brasileiro também lê, e foi uma descoberta muito, muito grande, muito importante para mim, porque eu não tinha essa certeza, né, aqui na Itália. Então, você chegar e realmente publicar um livro, porque a escolha nasceu de uma editora, foi publicada a primeira vez por uma editora não a pagamento, por uma editora verdadeira, tá? Só que depois eu preferi fazer o meu livro, porque a gente acaba sendo sujeita a
algumas imposições que nem sempre você está de acordo. Então, eu acabei optando pela autopublicação. E nessa autopublicação, realmente é um mundo para descobrir, né? Você tem tantas coisas, porque você acaba sendo autor, acaba sendo editor, então vai descobrindo tudo isso ao mesmo tempo. E a gente se lançar nesse mundo foi realmente uma descoberta muito grande. Mas voltando à sua pergunta, porque eu acabei fazendo... acabei indo lá para longe, e agora respondendo a tua pergunta, a crítica é muito boa nos dois países. Eu fico muito contente, porque talvez com algumas diferenças, mas a receptividade do leitor foi muito boa, mesmo porque os livros são bem diferentes entre eles, né? E eu tive uma grande resposta, e eu fiquei muito satisfeita com isso. Inclusive, a escolha aqui na Itália foi finalista em 2 concursos internacionais, literários internacionais, e isso foi muito importante para mim, porque eu sinto como se a minha mensagem foi recebida, foi compreendida, né? Então, isso para mim foi uma grande satisfação. A Jaqueline também está fazendo o seu caminho, o seu percurso, então a crítica também está sendo muito boa. E no final das contas, eu acho que em relação à crítica não tem diferença, não. O leitor é que é um pouquinho mais assim... É diferente nesse sentido que eu te falei, que o brasileiro, eu acho que ele lê um pouquinho mais de tudo, e o italiano é um pouquinho mais fiel. Essa é a minha opinião, é o que eu senti, pelo menos até agora. Se Deus quiser, nós voltaremos a conversar daqui a algum tempo, e pode ser que eu te dê uma outra opinião diferente dessa que eu estou comentando agora. Com certeza. Bom, então vamos convencer o pessoal de casa, porque é que eles têm que ler a história da Jaqueline. Porque não é um livro que eu estou falando, eu escrevi, não é por isso, mas é um livro muito bacana, porque tem muita realidade, tem muita hipocrisia, tem muita... Quer dizer, não é por causa disso, pelo amor de Deus, mas é que a história é construída, ninguém vai querer ler um livro de hipocrisia, não é? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, a gente não precisa abrir um livro para ver hipocrisia, não é isso. Mas é tipo assim, todos esses fatores, todas essas situações, e a Jaqueline tem que lidar com tudo isso, e ela acaba lidando de uma maneira muito vitoriosa. Então, realmente é uma coisa bacana. Então, acho que essa é a mensagem principal do livro, né? Que apesar de tudo, tem o raio de sol forte lá na frente, para todo mundo. E olha só, Sandra. Basta a gente querer, né? O pessoal tá perguntando, mas Michel, a Sandra tá lá na Itália, como é que faz para encontrar os livros? O Amazon resolve esse problema, não tem problema. Olha, o Amazon, eu acabo citando o Amazon porque é onde a gente acaba comprando mais os livros, né? Mas tem o Clube de Autores também, tem outras livrarias, mas online é o mais fácil, é o caminho mais fácil. Então, o Amazon está lá, e-book, e o livro agora também, o físico, né? E aí depois vai aparecer também, vai a capa dura, então vai ficar tudo bonitinho, a Jaqueline vai ficar na edição de luxo também, vai aparecer dessa maneira. Sandra, adorei esse bate-papo, muito obrigado por você compartilhar as suas histórias com a gente. Muito obrigada, eu que te agradeço, foi muito bacana, e quero só te agradecer por essa oportunidade de eu poder falar do meu trabalho e dos meus livros. Muito obrigada, Michel. Tendo obra nova, só chamar e voltar aqui no Universo Épico, combinado? Não tenha dúvida, já está chegando. Olha, tem uma coisa que eu não posso falar para você, nem para ninguém. É segredo de tudo, mas tem um projeto relacionado a Jaqueline, assim que aparecer, você vai ser avisado. É o primeiro. Fechou. Tá bom? Fechou, combinado. Um super beijo. Para você também, muito obrigada. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigada. Ponto final no Universo Épico. A gente volta na próxima semana. Tchau!